Deixa eu ajeitar aqui. Ao vivo? Ao vivo! Boa noite para quem está chegando. Mais uma live aqui. Hoje vamos falar sobre psicologia em campanhas. Boa noite. Ontem a gente bateu um papo sobre impulsionamento, né? O pessoal que está chegando aí. A Samantha já está online. Já vou aceitar ela. Deixa eu só ajeitar aqui tudo. Gustavo de Guapi batendo cartão nas lives, hein, Gustavo? Vai mandar bem na campanha, hein, cara? Tá aprendendo tudo aí. Denise, Ade, boa noite. Rafael, Paulo, grande Paulo. Boa noite, pessoal. Bom, deixa eu aceitar a Samantha aqui pra gente já começar. Ontem eu saí da live e fui correndo lá pro aulão, viu? Parabéns, viu? Grande aula aí sobre psicologia das cores. Foi muito bacana. Eu peguei o finalzinho, mas deu pra curtir. Opa, boa noite, Samantha. Tudo bem? Me ouve, me vê? Tô ouvindo. E você, tá tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Márcio. Boa, show de bola. Áudio legal. O pessoal tá chegando. Deixa eu deixar aqui o recado fixado para o pessoal mandar perguntas. Eu acho que agora não tem mais a opção de boxzinho ao lado, então só deixar as perguntas aí que a gente vai responder depois. Pronto. Samantha, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite de fazer essa live, a gente bater esse papo. E antes de mais nada, como eu costumo fazer, por favor, se apresente à audiência. Olá, pessoal. Meu nome é Samantha Teixeira. Eu sou formada em psicologia, trabalho com marketing político há 11 anos já, desde 2012. E eu queria falar um pouco com vocês hoje como a psicologia é importante no processo de tomada de decisão do eleitor, né? E como a gente pode utilizar ela como um instrumento no marketing político. Muito bacana. Vai ser um papo hoje, eu acho que um pouco diferente, porque eu nunca trouxe ninguém aqui para falar especificamente sobre isso. Eu já fiz uma live com a D, que ela fala muito sobre psicologia das cores, sobre posicionamento em relação ao visual. Mas essa parte mais que a gente trata de psicologia, entender o eleitor, semiótica, né, Samantha? A gente nunca falou aqui, então vai ser a primeira vez. Vai ser muito bacana. E só para a gente dar uma introdução à nossa conversa hoje. Qual é a importância desse tema específico, né, da psicologia dentro de campanha, até dentro da pré-campanha, para quem está fazendo agora uma pré-campanha, está estudando, entendendo o eleitor, qual a importância dessa análise em relação à psicologia em campanhas? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa entender o cenário do território em que você vai disputar a eleição. Após isso, você tem que entender a conjuntura, traçar o perfil dos adversários e também dos eleitores, entender as suas opiniões, as suas demandas, e a partir daí começar a fazer programa de governo, quais serão as suas propostas. Isso vai para além do marketing, vai para a sua gestão no geral, inclusive, né? E a partir disso a gente faz como? Coleta de dados, pesquisas quantitativas, qualitativas, que é bastante importante também, além de outras ferramentas para entender como que a gente pode alcançar o maior número de votos, né? Porque além de psicologia também é uma questão de matemática. A gente precisa ter a mesma quantidade de votos do nosso oponente, mais um. É isso que vence a eleição. Não, perfeito. E, Samantha, a gente hoje vive cenários, né, não só no Brasil, mas está a gente está enxergando isso em outros lugares. A Argentina está mostrando isso para a gente também, de cenários bem polarizados, né? Onde está muito claro que as pessoas querem posicionamentos. E é muito difícil, por mais que pareça que não, quando a gente observa num todo, a gente vê que poucos, vamos colocar assim, Câmara dos Deputados, tá? A gente tem 512 deputados lá, 513. Se você dá para contar em uma mão quantos realmente se posicionam e deixam claro que eles pensam que dentro de assuntos polarizados. E a gente sabe que o eleitor cada vez mais consome isso. O eleitor quer saber o que o pré-candidato, o candidato pensa de forma clara. Como que você enxerga a importância da psicologia dentro desse cenário que a gente tem eleitores que também estão polarizados?
Eu acho que uma grande técnica que tem funcionado, principalmente nas eleições majoritárias, é se eu não consigo fazer com que as pessoas gostem de mim e votem em mim, esse não é um motivo forte para fazer com que as pessoas saiam de casa e vão votar no dia da votação, eu preciso fazer com que elas não gostem tanto do meu oponente. Então eu vou fazer o quê? Vou desacreditar ele, vou tirar o crédito dele, começa toda aquela campanha de desconstrução da sua imagem. Então, várias pessoas vão votar não porque acreditam em você ou em determinado candidato, mas elas não querem que o outro emplaque. Então, tem essa visão de que o outro é inimigo, e para isso a gente pode usar vários vieses psicológicos, né? Colocar medo, questão de segurança, questão de escassez, corrupção. As pessoas também são muito movidas por suas emoções. Quando a pessoa sai de casa, todo mundo acha que, como é uma decisão super importante, né? Acontece de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, é uma decisão completamente racional, e não é racional. Tem vários vieses inconscientes, como emoções, sentimentos, sensações. Então, é muito mais como um candidato faz a gente nos sentir do que o que ele diz ou como ele se apresenta. Então, a gente precisa levar em consideração que as pessoas reagem a muitas coisas. Falta um ano agora para a campanha do ano que vem, né? Prefeitura, vereador. E o momento é agora de começar a construir essa imagem e esse sentimento, essa conexão com o eleitor. Então, as estratégias começam desde já. A internet tem sido muito forte porque é o único canal que estabelece uma relação simétrica com o eleitor. A princípio sempre foi a TV, o rádio, debates, etc. E é sempre uma relação do candidato com o eleitor. Então agora a gente precisa falar que a gente está falando de seres humanos, né? Com pessoas. O candidato vencedor é aquele que entende do cidadão, do eleitor, de pessoas no geral. Não tem como ignorar isso. Uma coisa que você falou aí agora, que é muito importante para quem está assistindo a gente, vai trabalhar numa campanha, é a gente entender que a próxima eleição é uma eleição municipal. A gente está falando de vereadores, prefeitos, né? E os vereadores, a gente vê que a votação dele é sempre nichada. Pessoas que votam em vereadores ou porque conhecem, ou porque alguém indicou, são indicações. O vereador é a escolha. Quando alguém vai votar no vereador, é porque ela já sabe quem que ela vai votar desde lá do início da eleição, na maioria das vezes, tá? É uma porcentagem alta. Agora, quando a gente fala de prefeitos, que a gente está falando do majoritário, é uma exclusão, né, Samantha? O eleitor vai escolhendo ao longo da campanha o menos pior. O menos pior no ponto de vista dele. E o que ajuda a fazer essa diferenciação, essa seletiva, é realmente isso que você acabou de falar. São essas campanhas de desconstrução. Então, sempre tem aquilo, principalmente das últimas eleições, né? Ah, esse governo aqui vai ser a favor do aborto, vai acabar vai liberar maconha, ou vai acabar com a polícia. E o outro lado também faz, desconstrói também. Esse governo aqui vai acabar com os programas sociais, vai acabar com o Bolsa Família. E isso está muito ligado no que as pessoas recebem de informação e depois como elas se comportam a partir disso, né? Sim, esse é o viés também da heurística de disponibilidade. As pessoas, quando elas vão tomar uma decisão, primeiro elas têm que decidir, vou votar ou não. Aí ela decide que ela vai votar. Aí ela precisa escolher um candidato. Então ela vai explorar as informações que ela tem disponível. E isso são em notícias, pessoas que estão ao redor dela, né, que possuem a mesma realidade, a mesma visão de mundo, porque nós somos seres sociais, então não tem como negar a importância das nossas interações e no meio que a gente convive. Alguns sentimentos que fazem com que a pessoa se decidam por determinado candidato é a sensação de aceitação. Ela precisa sentir que as pessoas que estão ao redor dela também vão votar e aquilo é a coisa certa a se fazer. E que se ela errar, se aquele candidato não cumprir com o que ele disse, for mentiroso, for corrupto, etc., ela não vai errar sozinha, ela está errando em grupo, então tudo bem. E tem o sentimento de pertencimento, faço parte de algo, vou combater. Tem muito. As pessoas, ultimamente na campanha, a gente vê que essa abordagem é mais utilizada, né? Não é vote em mim, conto com o seu voto, não vote em tal. Não,
E isso é muito importante, né? Porque, lógico, o que faz um eleitor votar em alguém? A gente pode começar pela ideologia, mas a ideologia é só um atalho, é só um dos determinantes de voto. Na literatura brasileira, atualmente, fala que tem 7 determinantes de voto. O primeiro sendo a ideologia, o bem-estar econômico da pessoa, a aprovação do governo, questão de dados, se é um governo bem visto, não é bem visto, a imagem, emoções, sentimentos e, Ai, deu branco Legal. agora. Enfim, Mas mas esse que você, são esse que vários você abordou, preditores. esse que você abordou Hum. já são assim, determinantes num processo de eleição total, né? Porque é o que você acabou de falar. Primeiro, a gente tem que entender que na época de eleição, quando o eleitor está, isso para o ano que vem, viu? Esse momento que a gente está agora é um momento de construção de imagem, é um momento da pessoa que, por exemplo, a gente tem muito pré-candidato que nunca concorreu, então ele está ali ocupando um espaço na rede social e no meio político, então ele está definindo várias coisas. É um momento estratégico para chegar no ano que vem e estar mais maduro, mais maturado para concorrer, pedir voto e conquistar voto, principalmente. Né? Então vamos lá. Para o ano que vem, quando chegar o período de eleição, a partir de agosto, que é o momento que o candidato vai para a rua e pode pedir voto, aí já é mais essa parte da conquista do eleitor que ele trabalhou até aquele momento. Então é como se agora fosse um período que a gente brinca, né? Um período de namoro, onde você vai namorando, vai flertando, para ano que vem ter o pedido de casamento, que é a hora que você chega no eleitor e pede o voto dele. Então é muito importante entender esses aspectos aí, imagem, posicionamento, desconstrução, seleção do eleitor, para quando você for chegar em 2024, você vai saber para quem você vai pedir voto. Porque tem uma coisa nessa manta muito engraçada que é assim, com o efeito da polarização, dessa polarização de uma forma mais ampla, não adianta alguém do viés ideológico de esquerda, por exemplo, achar que vai conquistar alguém do viés ideológico de direita, porque não vai. A psicologia consegue explicar isso, consegue ajudar nesse entendimento? Então, acho que um trabalho importante é desconstruir as fake news, né, as notícias falsas, porque a desinformação é muito grande, então a gente precisa trabalhar com a realidade. E nisso, todas as iniciativas que têm acontecido para regulamentar a mídia e as redes sociais é muito importante. A democracia não é algo que veio pronto, a nossa democracia é muito recente. E as redes sociais têm um papel muito importante nesse processo. Elas precisam servir para fortalecer a democracia e não enfraquecê-la. Então, quando a gente começa a se pautar por fatos reais, coisas que de fato aconteceram e não são especulações, fazer com que a gente tome decisões equivocadas, a gente consegue acabar com esse comportamento de manada, né? Bem legal isso. A democracia no Brasil, ela é recente e no contexto histórico muita gente ainda não consegue compreender isso. A gente viveu períodos na história do Brasil de monarquias, né? E depois a gente teve um golpe, até a gente chegar no período onde realmente a população coloca o dedo na política, vota, define quem que ela vai querer. Isso demorou. A gente está falando de 64, não é tão longe aqui. Então, o eleitor ele teve voz. Aí a gente vem no processo histórico, né, Samantha? O eleitor começou a participar da política, ainda de forma velada, começou a decidir. Até hoje, até a gente chegar hoje, 2023, onde o eleitor ele tem muita voz, ele participa. Ele está nas redes sociais, ele está acompanhando, ele está comentando, ele está participando, ele está nos grupos do WhatsApp, ele quer saber o que, que o candidato ali está fazendo, né? Vamos colocar assim, em 2023 a gente está num acompanhamento político, o eleitor ele está vendo o que as pessoas estão fazendo para ano que vem ele decidir. Principalmente quem está em mandato vai buscar reeleição, seja aí vereadores que vão buscar reeleição ou prefeitos que vão em busca também da reeleição ou fazer um sucessor. Então, hoje, fazer a manutenção para o ano que vem é muito importante. E como que, numa análise semiótica, de acordo com a psicologia, quem está em mandato hoje tem que ter cuidado para ano que vem?
Todo mundo fala dos benefícios que é estar com a máquina na mão, né? Já estar na situação e apenas se reeleger, mas ninguém fala da dificuldade que é de você ser um bom gestor já visando as suas pretensões futuras. Se você tem um prognóstico de continuar na sua posição, enfim, porque mesmo que você tenha um bom desempenho nesses meses todos de mandato, as pessoas sempre vão falar, tá de olho nas eleições do ano que vem. Então tem gente que não desempenhou até agora e acha que nos 45 do segundo tempo vai conseguir virar o jogo, vai conseguir enganar a população. Só que a população não é tão ingênua quanto já foi um dia, sabe? Tá todo mundo muito mais politizado e esse é um movimento crescente no Brasil. Acho muito importante, as pessoas estão polarizadas, ok, mas elas estão mais participativas na política atualmente, lógico, que tem um caminho longo, a gente está engatinhando ainda nesse sentido, mas todo progresso é progresso e não pode ser desconsiderado. Então, os mandatários precisam ser bons governantes, bons prefeitos, bons vereadores, independente da eleição, porque o mandato passa rápido, né? São alguns anos e depois você pode pendurar suas chuteiras, você cai no ostracismo político. Então, se você tem pretensão de se manter, até porque, né, posições como vereador, deputados, não tem limite de reeleição. Então, tem pessoas que estão lá praticamente esquecidas, né? As pessoas não olham também, não se destacam, mas também não saem dali. Então, tudo isso é uma questão de ser avaliado. Deixa eu dar boa noite aqui para o Carlinhos Santana, que é vereador, ex-vereador aqui da cidade. Tem o Júlio, que entrou aqui, que vai estar comigo sábado no curso de pré-campanha. E tem uma pergunta aqui do Lucas para a gente responder, que é bem legal, que ele pergunta assim, qual a melhor abordagem para conquistar votos lá na campanha 2024, né? Então, Lucas, tudo que você vai fazer de agora, vamos colocar de hoje, até 2024, vai te deixar maturado para pedir voto, para conquistar voto. Depois eu vou deixar, depois a Samantha faz um bate-bola comigo aqui, mas como que eu enxergo, né? Imagina você, ano que vem, 2024, é candidato, resolveu sair vereador, prefeito, quer que seja, e chegou na rua e vai pedir voto. Tipo, a pessoa vai chegar numa pessoa e falar, votem em mim, vote aqui no Lucas, que eu vou ajudar a comunidade, que eu vou melhorar a nosso bairro, melhorar a nossa cidade, enfim. Cara, como que você chega numa pessoa que nunca te viu, que não te conhece, que não sabe quem você é, de onde você veio, e por que ela vai acreditar em você na hora da campanha? Ela vai virar e vai te colocar dentro de uma bolha que é de todo mundo. Ah, não, é só mais um pedindo voto. Agora, imagina se você chega em 2024 com uma reputação bem construída, se você chega com todas as suas propostas, né, bem maturadas, as pessoas te conhecem, sabem quem é o Lucas, você de hoje até 2024 construiu a sua narrativa dentro das redes sociais, se apresentou, teve presente na comunidade, teve sempre olhando o que está acontecendo, criticando, trazendo ideias. Olha como que o Lucas chega mais forte para uma campanha. Então, por isso que eu falo, o período de pré-campanha que a gente está agora, até 2024, é muito importante para você ter mais entrada na população para pedir voto em 2024. Então, você perguntou assim, qual a melhor estratégia para conquistar votos na campanha? É fazer uma pré-campanha muito madura, muito estruturada, muito estratégica, e depois ficar mais fácil de pedir voto. O que você acha, Samantha? Então, a gente se preocupa muito em como pedir voto, como ganhar voto, mas na verdade é como conquistar as pessoas, como fazer com que as pessoas votem em você. E aí eu devolvo a pergunta, que pessoas? Porque as pessoas a gente generaliza, a gente torna tudo coletivo, quando na verdade cada um tem suas próprias preocupações, cada um tem sua realidade, cada um mora em uma rua, em um bairro, tem um buraco, enfrenta uma dificuldade diferente, seja no sistema de saúde, seja na educação pública. Então, cada um tem a sua subjetividade e a gente precisa identificar cada uma delas. O que é uma queixa geral? Eu acredito que nas campanhas de vereança, por exemplo, é muito mais fácil, porque a realidade de município, o território já é
já é menor. Então, você tem uma questão de localização ali que é limitada e você entende de onde você mora. Você entende os problemas da sua comunidade. Então, para o cidadão acompanhar o seu trabalho, ele consegue fazer isso de uma maneira muito mais próxima. E você consegue fazer reuniões, você consegue se locomover até onde as pessoas estão, tomar aquele cafezinho, fazer o corpo a corpo. Então, é muito mais fácil você estabelecer conexão e relações duradouras até lá, né? Porque você vai ouvir queixas, você vai fazer um programa de governo, você vai entender qual é o seu público e onde você pode ajudar para, de fato, tornar isso uma ação na prática depois. É, é, é bem interessante essa questão também de entender realmente o público-alvo, né? É, igual eu falei, tá tudo ligado ao nosso assunto de hoje, que é essa parte de psicologia. Boa noite aí, o Eduardo, o Rafael que também entrou. Entender para quem que você vai direcionar a tua comunicação, as tuas estratégias para depois pedir o voto dessa pessoa. Eu tenho falado muito isso nas lives aqui e não entendo porque parece que é porque está na moda ou porque tem muita gente falando disso, mas faça um processo de funil dentro da política. Tem muita gente que não entende como fazer, mas é simples. É o funil. Você tem o topo de funil, o meio de funil e o fundo de funil. Topo de funil, quem que você está conversando, se apresentando. O meio de funil, quem que você vai converter, quem que você vai trazer para dentro da tua rede social para poder maturar essa pessoa. E o fundo de funil lá em 2024 que é o pedido de voto. Então façam essas estratégias. Como que eu vou conversar com cada etapa, né, Samantha? É muito importante. A Samantha tem um artigo num livro, que eu tenho até aqui, tá aqui nos meus livros, Campanha Políticas nas Redes Sociais. É, e esse livro é um de tantos que eu tenho aqui, que explicam sempre essa questão de como cuidar, de como fazer esse processo do eleitor te conhecer, acreditar em você, sentir confiança. Porque, assim, entenda uma coisa, político bom é o meu. O eleitor, ele é egoísta. Ele quer que o voto dele valha alguma coisa para ele ou para onde ele está. Ele quer ver resultados que beneficiem ele, o eleitor. Então, entenda que a cabeça de quem vai votar é isso. O que, que eu vou ganhar de benefício, né, Samantha? Exato. O Augusto está falando aqui nos comentários que pedir voto é bem difícil. Só quem já trabalhou em campanha sabe como é treta. Eu acho que pedir qualquer coisa é difícil hoje em dia, né? E ainda mais na política, onde a galera tá tão desacreditada, é como se você fizesse uma panfletagem online, né? Na rua, a pessoa ainda tá ali, né? Pode pegar ou não por educação na internet. É simplesmente te ignorar, passar adiante, fingir que não viu. No meio de tantas informações, a sua pode ser que nem se destaque. Então, assim, me perdi de novo, Márcio. Eu acho- O livro, o livro que você falou, eu escrevi em 2018. Então, o conhecimento que eu tinha até ali faz, sei lá, 5 anos. Parece que é pouco, mas mudou muita coisa de 2018 para cá. Eu já estou agora com uma bagagem muito maior que daria para escrever, sei lá, mais uns 3 artigos sobre isso. E um dos aprendizados que eu tive de lá para cá muito forte foi a questão de monitoramento e análise de dados, social listening. Que eu fiquei basicamente viciada em gerir, monitorar, moderar comunidades e entender o que o pessoal fala e transformar isso em números e transformar números em dados. É o que é mais importante nisso tudo, né? Muito mais importante do que as pesquisas quantitativas de quantas intenções de voto, quantos estão abstêm de decidir quem vai votar, são as qualitativas, né? Quem são essas pessoas, qual a faixa etária, qual é o gênero, votaram em quem antes, o que elas desejam, entender melhor essas questões que nos norteiam muito mais do que apenas números, né? A gente não pode tratar as pessoas como números, mas sim como outras pessoas, como eleitores, assim como nós. Então, essa é a chave de tudo. Se a gente mudar essa mentalidade, já é um grande passo para desempenhar uma boa campanha. a E pesquisa aí, e a gente tem esse movimento de massificação, né? De funil, de alcançar um grande número de pessoas. Aí tem os bots no WhatsApp, de fazer, mandar em grupos, mandar em listas de transmissão.
E a galera até tem alguns macetes para personalizar as mensagens, mas o contato humano é ainda muito mais importante. Eu sei que é humanamente impossível a gente falar com várias pessoas, com cada eleitor de maneira única e especial, mas se a gente puder tornar o nosso canal mais aberto e tornar a gente mais acessível, isso é melhor. É bem interessante também esse posicionamento, né? Quando a gente fala de ser humanamente possível, porque imagina, vamos colocar aí que um prefeito, né, de uma cidade grande, olha quantos votos ele tem que capitalizar para poder ser eleito, olha quantas pessoas ele tem que mobilizar para poder conseguir ali a vitória. E por isso que a gente fala que a estratégia de comunicação tem que humanizar cada vez mais a mensagem do político. A gente sempre fala que ele tem que se mostrar mais próximo. Aquele político montado, robotizado, aquela comunicação escrita é, de parece que é o chat GPT escrevendo, né? Eu sempre falo, o chat GPT é para ajudar, ele não é para ser a mensagem final, porque senão não gera conexão. Não gera isso que a gente está falando aqui, esse processo de ser mais humano. É, é, o eleitor não quer conversar com uma máquina, ele não quer conversar com o assessor, ele quer entender que ele está falando com um político, que ele está sendo ouvido. Então, assim, é muito importante humanizar cada vez mais os processos de comunicação para você conseguir criar conexão com o eleitor. O Carlinhos perguntou aqui, Márcio, como enfrentar o poder econômico dos candidatos? Eu acredito que ele esteja falando sobre quem tem mais para poder investir com quem tem menos para poder trabalhar. Carlinhos, eu volto a dizer, quer falar, Samanta? Acho que a Samanta já quer falar, responder aí. Não, eu queria falar que o fator econômico é bastante importante, mas se você não saber como utilizar, onde investir, de nada adianta, né? E a gente tem alguns exemplos na biblioteca de anúncios do Facebook, do Meta, né? Que tem pessoas que investem fortunas em anúncios, só que não conseguem o engajamento de quem desempenha de forma orgânica. Por quê? Porque não sabe vender suas ideias, porque talvez nem acreditam nas próprias ideias. As pessoas apoiam causas. Tem causas que recebem várias doações, por exemplo, né? Então, eu acredito em você, tá aqui a minha doação, tá aqui a minha contribuição. Então, tudo é uma questão de narrativa, de discurso, de grandes causas. Eu acho que, né, muito custa aquilo que muito vale. Como, como não vencer o fator econômico, mas como trabalhar o fator econômico na sua pré-campanha, na sua campanha, entendendo que a comunicação ela precisa de ser estratégica. Você não por exemplo, você pode ter, igual a Samantha falou, alguém que tem muito dinheiro para derramar, mas derrama de forma errada, distribui de forma errada, impulsiona de forma errada, gasta de forma errada. E você pode ter alguém que tem menos recursos para trabalhar, mas trabalha de forma certa, impulsiona para as pessoas certas, faz a gerência certa para onde vai distribuir o recurso que ele tem e, principalmente, investe nas coisas certas. O que tem que investir agora, pré-campanha? É investir na construção de uma boa comunicação, ter um profissional ao seu lado que vai trabalhar a tua rede social para ela ficar cada vez mais forte, cada vez mais coesa e cada vez mais transmitindo as suas mensagens de forma claras e objetivas. Mas eu tenho que falar agora de trabalho, de proposta? Não, você tem que construir reputação. E no caso do Carlinhos que perguntou isso para a gente, ele é um vereador que já teve mandato, então ele tem realização. Utiliza isso a seu favor, mostra o que você já fez, vai nos lugares que você já trabalhou. Eu fiz um post hoje falando sobre isso, né? Tipo de post que eu faria se eu fosse pré-candidato a vereador. E criar conexão com a comunidade onde você vive é muito importante. Então, no caso do Carlinhos, que ainda tem realizações, explorar isso, mostra para a população o que você já fez no seu período de vereador, o que você conquistou, o que você ajudou. Olha, tem muita coisa que você pode fazer. Então, investir em comunicação, investir da maneira certa em comunicação já é um modo de combater aí quem tem maior poder econômico do que você. O Gustavo perguntou como combater a compra de votos usando a psicologia. Esse é para você, hein, Samantha? Então, recentemente eu fiz uma trilha de conhecimento sobre as ciências comportamentais aplicadas em políticas públicas, né?
Então, eu acho que nesse sentido, o que eu faria é a conscientização da população em relação ao quanto isso é errado, que isso é crime, inclusive, né? É um comportamento que não é aceito, que vai contra as regras do jogo, que é votar por acreditar, por seus princípios, por seus propósitos, por seus ideais, que é errado que o sistema corrupto começa desde aí que você está contribuindo para isso, né? Aí você leva vantagem, mas lá na frente quem paga é você. Pelo dinheiro público que vai ser desviado, etc. Um candidato que já faz isso logo no começo não tem boas perspectivas, né? Não tem uma boa imagem, assim. Você votaria em alguém que se propõe a comprar o seu voto? Não tem preço que vale um voto, não tem preço que vale você ser governado por alguém que você não acredita, inclusive que só faz com que você continue na mesma posição econômica, social, etc. É, Então, por meio da conscientização, da penalização, eu não sei se existe hoje multa para isso, como que funciona. Essa pergunta me pegou bastante de surpresa, mas são esses meios, a questão de conscientização, penalização, campanhas, intensificar campanhas nesse sentido desde o início. Eu acho que pouco se fala sobre isso, na televisão, no horário eleitoral gratuito, por exemplo. Eu acho que não é algo que a gente dá a devida atenção como deveria, porque é algo que existe muito, né? Enfim, ó, eu mandei acho que esses caminhos ajudariam. Júlio, só para matar, pedir uma mensagem para o Dr. Júlio, ele vai voltar aqui para responder, mas compra de voto é crime. Compra de voto é crime. E assim, o que você falou é muito interessante no sentido de campanhas de conscientização. Quando a gente fala de campanha de conscientização, por exemplo, é, lembra de campanhas de conscientização sobre fumar, sobre beber, bebida para menores de 18 anos, vender bebida para menor. Quando você faz uma campanha de conscientização sobre bebida, por exemplo, a gente fala, deixa claro que quem vende para menor é um criminoso. Não pode vender bebida para menor. Mas também tem a campanha no sentido de quem bebe e dirige, pega um carro, também é criminoso, porque está consumindo álcool e pode cometer ali um grave acidente. Então, compra de voto é crime. Conscientiza o eleitor que quem faz isso, quem pratica isso, também está contribuindo para uma sociedade cada vez menos participativa, para um político que não vai ajudar a comunidade, que não vai ajudar a cidade, não vai ajudar as pessoas, não vai ajudar na evolução do município. E também, além disso, o político que comete isso, que político, qual a credibilidade de quem compra voto? Então, assim, campanhas de conscientização são muito importantes. O doutor Gil vai voltar para falar sobre compra de votos. E mais uma coisa, né? Fazer com que as pessoas da sua cidade, os cidadãos, também se tornem fiscalizadores, né? Também se tornem vigilantes desse tipo de comportamento. Criar um canal de denúncia, um número para o qual a pessoa pode ligar, ou então um canal no Instagram, um perfil no Instagram. Conhece quem comprou voto, sabe de algum caso, me relata aqui, me manda provas. Vamos criar uma maneira de todo mundo poder participar ativamente, inclusive para impedir que esse tipo de coisa aconteça. O Lucas falou aí, né, que esse tipo de campanha na base do dinheiro atrapalha todo mundo. O cara que realmente quer trabalhar e a vida do eleitor em si. É isso, mas é deixar claro o quanto que isso prejudica uma sociedade, quanto que isso prejudica o processo democrático, o quanto vai impactar negativamente a vida de todos quando você coloca um político que comprou voto, enfim. É muito importante trabalhar na forma de conscientizar as pessoas, e aí a Samantha, a gente começou falando sobre isso, que o eleitor está cada vez mais politizado e cada vez mais ele está entendendo que isso é ruim, que isso é uma coisa, apesar de a gente saber que existem pessoas que votam por dinheiro, essa prática é uma prática que não fortalece os processos políticos da sociedade, do seu município. Bom, continuando aqui na nossa pauta. Samantha, voltando a falar aqui da parte de psicologia, né, de estudo, de entender o eleitor. Como que, como que a gente vai, como que você pensa que cada vez mais entender sobre esse tema, sobre a psicologia, sobre a semiótica do eleitor, vai ajudar em 2024?
Então, durante algum tempo, né, foi bastante importante o currículo dos candidatos. Assim como qualquer vaga de emprego, qualquer posição, a gente queria saber de forma técnica o que eles fazem, né? Só que mais importante do que isso é saber quais as características que eles têm, as soft skills, né, que fala hoje. Questão de empatia, questão de compaixão, solidariedade, colaboração, espírito público, de representatividade. Essas outras características e qualidades que não são levadas em consideração e que não estão em nenhum papel, não existe nenhum certificado sobre isso. É algo que humano, demasiado humano. Então eu quero votar em alguém que não seja um político, né? As pessoas querem se afastar um pouco dessa figura de eu não sou político, eu sou gestor, não sou isso, sou aquilo, porque político é visto com maus olhos, né? Como o partido político como todo mundo desse meio. Então, se mostrar humano é muito importante. A questão é que, se você fizer isso de maneira errada e pouco estratégica, as pessoas podem usar isso contra você, né? Porque com toda essa campanha de desconstrução da sua imagem, se você abaixar a guarda, é capaz de utilizar. Então, é muito importante você saber como e quando se posicionar. E isso também, desde o início, acho que terapia, né? Todo mundo precisaria ter a terapia em dia, independente de ser político ou não, mas principalmente eles, Exato. candidatos, né? Durante a campanha é muito pesada, é capaz da gente se perder no caminho. Eu estava conversando com uma amiga esses dias que ela precisava pegar o telefone e ligar para as pessoas, pedir voto, como a gente falou há pouco tempo. E ela não queria pedir voto, ela tinha vergonha de pedir voto. Ela sentia como se ela não merecesse o voto daquela pessoa. É a famosa síndrome da impostora. As pessoas falam tanto sobre você não é capaz, você é ruim, você tá mal intencionado, isso, aquilo, que a gente acaba acreditando, né? E aí que tá a questão. Se você tem um propósito, você tem que suportar o processo. E isso vale para tudo na nossa vida, inclusive numa campanha eleitoral. Acho que esse processo de autoconhecimento, de tornar as coisas mais simples mesmo, sabe? Do ponto de vista humano, vai ajudar muito em 2024 e nas próximas eleições, 2026, nos anos seguintes. Maravilha. Para quem vai trabalhar, né, para quem vai participar, que vai montar as estratégias, eu sempre indico ter alguém na equipe que tem esse olhar mais apurado para identificar os públicos, né? Fez uma campanha, ou fez uma pesquisa e aí vai lá tirar os públicos-alvos que vai trabalhar. É bom ter alguém nessa manta que entenda fazer não só. Olha que legal, fazer a pesquisa é importante, mas ter alguém que entenda de fazer análise também né? Sim, tá tudo interligado, né? Todo mundo fala, nossa, mas você é psicóloga, foi trabalhar com marketing político. Eu acho que a psicologia é uma carta na manga para você utilizar em toda e qualquer atuação, em qualquer profissão. O marketing político, por exemplo, tem várias ferramentas, vários instrumentos que a gente pode utilizar na hora de conversar com o eleitor e a psicologia permeia todos eles. Então, é muito importante, desde pesquisa, desde análise de dados, desde a psicologia das cores, para usar, para diferenciar um candidato do outro, né? Para tornar minha marca reconhecível, identificável, os elementos gráficos, materiais gráficos, fontes, etc. Além das narrativas, né? Atrelar uma narrativa, uma imagem forte, o storytelling. Então, essa pegada mais emocional, como extrair isso, sabe? Porque as pessoas, às vezes, são muito boas, muito bem intencionadas, têm capacidade, mas elas não utilizam as palavras certas do jeito certo. Então, é tudo uma questão de moldar a sua personalidade, moldar o jeito com que você fala, para atingir o seu público, para cativar os seus eleitores e assim por diante. Você falou aí sobre uma das ferramentas que a gente utiliza no processo, principalmente de pré-campanha, que é o storytelling, né? E eu sempre falo que storytelling não é só, tipo, não é só contar, é saber como contar, é saber contar de maneira cativante, porque você pode ter, vamos lá, se aconteceu uma coisa muito bacana com você na sua adolescência, você ganhou um prêmio, e aquilo te fez criar uma expectativa de um mundo melhor, e a partir daquilo você mudou a sua cabeça para o futuro, desde adolescente, mas
tem a maneira de contar igual eu estou contando, que não cativa ninguém, e tem a maneira de contar que faz a pessoa se interessar pela história, e aí, a partir disso, ela criar conexão. Fala um pouquinho sobre essa questão do storytelling, que eu acho que dentro de tudo que você atua, você tem bastante experiência para explicar sobre. Então, tem alguns episódios que acontecem na nossa vida que talvez a gente não tenha processado muito legal. E quando a gente é perguntado sobre eles, algo que foi super positivo na nossa trajetória, na nossa carreira, etc., a gente fala com um certo constrangimento, com alguma vergonha, principalmente sobre derrotas e fracassos. A gente tem dificuldade de falar sobre eles, quando na verdade foi uma super oportunidade de aprendizado, de crescimento. Então, a narrativa, como você conta, faz toda a diferença. Algo que você, por exemplo, você começou uma faculdade e não deu certo no curso, você começou do zero, prestou, passou em outro vestibular, numa universidade pública, se encontrou na profissão, conta toda essa trajetória, porque altos e baixos faz parte da vida de qualquer um, sabe? E as pessoas sabem identificar e reconhecem isso. Outra questão é, alguns pontos relevantes da nossa vida a gente não quer trazer à tona, a gente não acha, mas o que isso tem a ver com política? O que isso tem a ver com as minhas causas, as minhas bandeiras? Pode ser que não tenha nada a ver, só que você é uma pessoa para além da sua profissão, para além do seu currículo, para além do seu ativismo político, da sua militância, você tem seus hobbies, você tem seus passatempos, seus interesses, e as pessoas muitas vezes se identificam com detalhes que passou batido pela gente. Nossa, você mencionou tal coisa. E é muito engraçado quando as pessoas te dão esses feedbacks inesperados, porque realmente demonstra que elas tiveram uma escuta ativa com você. Muitos políticos às vezes querem gerar conexão com as pessoas, mas eles não têm uma escuta ativa para ouvir de fato o que as pessoas estão falando. Então, toda essa simulação é percebido. Ó, olha que bacana, né? A Samantha falou aí sobre algumas coisas que você pode falar, que você pode trazer para gerar conexão. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui que são legais, né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por MMA. E aí, quando eu falo isso, eu acabo pescando pessoas que também gostam do tema. Não é meu caso, eu não sou pré-candidato, mas se fosse, eu já teria ali criado um pouco de conexão com algumas pessoas que também gostam desse assunto. E aí, tragam isso para a rede social de vocês, que são pré-candidatos. Contem uma história. Por exemplo, eu já fui no UFC 3 vezes. Três vezes. E teve um evento aqui na minha cidade, uma vez, que foi um evento muito grande, que o nome dele era Chotô. Então, conta isso, eu conto isso na minha rede social. E se eu fosse pré-candidato, eu contaria de uma forma a criar uma conexão com quem também gosta de MMA, quem gosta de eventos esportivos. E aí tem várias coisas, time de futebol, esporte, como a Samantha falou, alguns hobbies, comida, cara, comida de vó, comida de mães, tudo geram muita conexão. Todo mundo tem uma comida preferida da mãe, da avó, de alguma tia. Então, utilizem dessas estratégias para poder mostrar para o eleitor, para quem está te seguindo, para quem você está querendo impactar, que atrás daquele celular, atrás daquela coisa ali girando timeline o dia inteiro, tem alguém, tem uma pessoa que também tem, como a Samantha falou, altos e baixos, tem também suas crenças, tem suas dificuldades, não gosta do rumo que a política está tomando, quer participar, quer estar ativo. E isso acaba, né, Samantha, criando dentro da cabeça de quem está seguindo, do eleitor, uma conexão tão forte, uma empatia tão grande que ele fala, bom, esse cara, eu vou começar a ficar de olho nele, que realmente pode ser uma pessoa que vai me representar no futuro. Exatamente. Mas aqui eu não estou dizendo, por exemplo, para tornar as suas redes sociais um reality show da sua vida, sabe? Claro. Mas, mas se mostrar de vez em quando. Isso eu acredito em todas as áreas, sabe? Eu vejo alguns colegas de profissão que estão criando seu perfil, até eu mesmo. Superar a vergonha de falar com a câmera, superar a vergonha de produzir conteúdo, de se mostrar. Tem muitos candidatos que são muito enrijecidos, assim, não conseguem gravar um vídeo, não conseguem aparecer nas suas próprias redes. E essa figura, você mostrar a sua cara, que você existe, que você está ali, que você entende do que está acontecendo, né? Você não vai estar respondendo todo comentário, né? Lógico que tem uma equipe por trás.
mas mostrar que você entende, você está ali, você participa, você é uma pessoa acessível, você está nas redes, não é um candidato vitrine, né? Não é um fantoche que vai ser eleito sem se mostrar. É um desafio, acho que para várias pessoas, né? Porque a gente acaba pensando, mas isso é óbvio, mas as pessoas já sabem. Se a gente partir desse princípio, a gente não faz nada. As pessoas talvez saibam o que você tem para dizer, mas nunca ouviram da sua maneira, nunca ouviram do seu ponto de vista, da sua visão de mundo. Então, é basicamente isso. Você precisa encontrar o seu público e aprender a se comunicar com ele. E hoje a rede social te permite fazer isso de várias formas, com feed, com stories, com texto, né? Então, assim, não deixe de explorar tudo que você pode fazer. Tem uma constância de postagem, igual a Samantha falou, não faça do reality show, mas aí tenha alguém para te auxiliar na criação de uma abordagem diária nas redes, o que abordar, como abordar, e a partir disso você começa a construir todo esse processo de reputação. A Marcinha chegou aí agora, boa noite. Duas Márcias, a Márcia de Castro e a Márcia, minha amiga aqui da minha cidade, que é a Márcia Carvalho. Então, assim, cuidem dessa parte de criar conexão, dessa parte de entender o eleitor e dessa parte de estar fazendo uma comunicação estratégica, uma comunicação ativa, porém que vai te trazer bons resultados, bons frutos. Não façam por fazer, né, Samantha? Exato, né? Tudo tem um motivo, e mesmo que você não saia vencedor dessa campanha, por exemplo, você vai ter um crescimento tanto profissional quanto pessoal excelente, sabe? Porque talvez você não ganhe nessa, mas pode ganhar na outra, porque a política é construção e a gente aprende muito, ainda mais em comunidade, uns com os outros, sabe? Então é basicamente isso. Perfeito. Bom, a nossa pauta aqui, a gente está chegando ao fim. E agora, Samantha, dá aquele recado para a galera, assim, dentro do que você... Você até falou que você está fazendo uma gerência de comunidade também, né? Bem bacana isso. Dá um sprint final para a galera, assim, dicas que Samantha daria para qualquer pessoa que está fazendo uma pré-campanha e quer chegar em 2024 bem. Esteja presente nas suas redes sociais, publique o seu dia a dia, publique seus posicionamentos sobre as notícias que acontecem na sua cidade, na sua região, em âmbito nacional, se você achar que for pertinente, se vai de encontro com o que você acredita, se tem a ver com a sua trajetória, com o seu contexto. Converse com as pessoas, dê atenção ao que elas pensam, já pense nas suas bandeiras, nas suas políticas públicas, não suma das redes sociais em campanha, mas também não queime largada, porque falta um ano aí, então acho que constância é melhor do que quantidade, do que velocidade, do que qualquer outra coisa. E é isso, se mantenha antenado, saiba o que está acontecendo, até a campanha muita coisa pode acontecer, né? Falta um ano aí, então não tem nada traçado, mesmo algum possível pré-candidato que parece que está despontando na frente, as coisas viram, as pessoas talvez não saem candidatos, existe ainda troca de partido, filiação, etc. Então, assim, comece a pensar, mas estrategicamente, né? Com planejamento, com estratégia, não faça nada por fazer, tenha sempre um motivo por trás e algo bem consolidado, bem azeitado para dar certo lá na frente. E atualmente estou entrando em um projeto também de alguns ex-mandatários, de umas instituições, alguns perfis de caráter mais empresarial, mas eu já estou focando também nas eleições, principalmente de vereança aqui da minha cidade. E eu queria deixar a dica de um filme que eu assisti ontem, chama Irresistível, na Prime Video. É um vídeo sobre uma campanha eleitoral de um consultor político. Eu achei sensacional, eu nunca tinha visto nenhum filme do tipo. E é uma comédia, né? Tem um humor bem peculiar. Vários pontos da nossa conversa de hoje me fez lembrar dele. Então, fala muito sobre a psicologia, sobre a leitura da campanha, sobre quando chegar alguém de fora para fazer uma campanha em determinada localidade que não conhece a cultura, não conhece a realidade, e no final tem um plot twist muito legal.
Então, quem puder, assiste. Quem me indicou foi um amigo meu, o Messala Gardênio. Eu acredito que ele está assistindo a live. Ele também é um estudioso da área. Queria mandar um beijo aqui para ele também. Legal. Samantha, então, ó, vamos lá que eu vou pedir duas coisas. Primeiro, quem tá aqui assistindo a live, não segue a Samantha. É isso que eu ia pedir, Gustavo. Não segue a Samantha. Segue ela lá, tá? Segue a Samantha lá no perfil dela. É, E depois, Samantha, deixa pra gente o nome do vídeo e a capa dele lá no seu Stories, pra galera que te segue poder assistir. Eu vou fazer. Eu vou fazer um post. Eu mandei aqui em cima também, Irresistível, mas eu queria fazer uma análise depois. É com um ator de humor muito caricato. Eu não lembro o nome dele, mas ele já fez várias comédias. Mas muito bacana, então, gente. Quem puder me segue lá, eu vou compartilhar com vocês essas referências que eu falei aqui hoje. Maravilha. Bom, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live aqui até agora. Pessoal que interagiu, mandou pergunta, muito obrigado. A partir de quinta-feira eu começo a divulgar as lives da semana que vem. Vai ter live semana que vem também. Samantha, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter participado aí, compartilhado conhecimento com a audiência. E eu espero que a gente possa fazer outras lives depois, trazendo aí outras análises para a galera, que a galera gosta muito disso, viu? Eu que agradeço, Márcio, pelo convite. Foi uma live muito bacana, o bate-papo. E a gente tá junto aí. Qualquer coisa é só chamar, você sabe. Beleza. Pessoal, muito obrigado. Samantha, obrigado. Boa noite e bom descanso para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.